Olá, amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Semanalmente estamos aqui falando da região, falando do país, falando da economia, do comércio, empreendedorismo e muito mais. É uma satisfação estarmos de volta na nossa edição inédita, né, que é toda terça-feira das 18 às 19 horas ao vivo, aqui na Santa Cecília TV, com reprises alternativas em vários dias da semana. É um prazer estarmos de volta. Hoje, na primeira metade do programa, teremos como convidado o economista Adalto Corrêa Júnior, nosso convidado especial, e também na bancada o presidente da entidade, CDL Santos Praia, e empresário Nicolau Obeide. Meu caro Adalto, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Eu que agradeço, Zé, prazer estar aqui. Nicolau, prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Satisfação toda nossa, né, Nicolau? Satisfação é nossa. Um profissional extremamente qualificado, né? E também é muito próximo da gente, é uma pessoa que a gente gosta muito. Gosto de ouvi-lo sempre na rádio, também às quartas-feiras, uma avaliação muito boa também sobre o panorama político brasileiro. Né? É verdade, e principalmente o panorama econômico. Econômico. Então, 2017 chegou, só se fala em crise, alguma perspectiva de melhoria para esse ano? O ministro Henrique Meirelles se manifestou em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e deu até uma perspectiva otimista, muito embora o Fundo Monetário Internacional tenha uma outra avaliação, não tão otimista assim. Eu acho que depende muito do ponto de vista. Eu estou muito otimista com a economia para 2017. Eu, inclusive, escrevi um artigo para a Tribuna no dia 1º de janeiro, que era o retorno, e me pediram qual que era a análise, né? Eu tenho que fazer uma análise enquanto economista e a minha análise, eu prefiro que seja uma análise mais estruturante ou mais estrutural do que uma análise conjuntural. Se nós formos olhar o ano de 2016, nós já sabíamos o que seria um ano muito difícil. 2015 foi difícil, 2016 foi um ano mais difícil ainda, mas ainda em 2016... Quando nós olhávamos, nós não víamos um cenário, o que efetivamente seria. Né? Vamos lembrar que o Brasil chegou, por 2 anos consecutivos, a ter uma queda do PIB de 3%. Nós chamamos isso de processo de destruição de riqueza. Então, você imagina que a população cresça 1,8%, 2% ao ano, o bolo tem que crescer no mínimo isso. O bolo é o PIB. Então, enquanto a população cresceu 1,8%, 2% ao ano, nós destruímos, no mínimo, 6, 7, 9% de riqueza. Portanto, nós distribuímos 9% do PIB, no momento que a população sempre cresce, porque ela cresce sempre. É óbvio que uma retomada disso, eu estou falando isso em função da fala do Henrique Meirelles, que você citou, sim, que talvez o Banco Mundial, no Fórum Econômico Mundial, não tenha sido tão otimista. O Brasil... O Henrique Meirelles acredita que o Brasil cresça entre 0,5% e foi dito que o Brasil cresce, a FMI, o Banco Mundial acha que o Brasil cresce 0,3%. Não importa qual dos dois, eu acho que assim, nós estamos falando de tendência, eu acho que é a primeira, Como é que eles medem? É pelo volume de produção, você tem, como é que se mede o PIB? 0,3 é bem milimétrico. É uma coisa assim... É bem milimétrico, mas o PIB se mede assim... O Brasil está numa situação muito difícil. O mundo vai crescer, tem uma expectativa de crescimento de 3,5%. O mundo, uma média mundial. Economicamente ou... Do PIB, estamos falando de PIB. E o Brasil crescer 0,3,5% ou 1% é muito pouco. Porém, isso é uma retomada. Porque pela primeira vez dos últimos anos, nós estamos tendo um crescimento positivo, que é maior que o do ano anterior. E outro, ele é positivo. Não dá para imaginar que você chegue no fundo do poço, não é porque crescer 3% é muita coisa. Se nós crescêssemos 3%, nós voltaríamos para o 1º dia de janeiro de 2016. 1º de janeiro de 2016. Não é? Em função da queda do PIB de 2015. Nós vamos olhar hoje o cenário nacional, pela primeira vez nós estamos discutindo os próximos 20 anos. Sempre se falou no Brasil que o Brasil não tinha planejamento. Para o próximo ano. Sempre era o próximo ano. Sim. Não é? Nós Você chegamos está ao limite. A PEC limite dos gastos? Exatamente. Nós estamos falando, nos anos 80, nós planejávamos 3 meses para errar. Não é? Porque nós chegamos a ter inflação de 60%, 70%, 80% ao mês. Portanto, 3.000% ao ano. Não havia planejamento.
Então nós não adquirimos a cultura. A cultura inflacionária saiu, mas ficou o modus operandi de um país que nunca planejou os 20 anos. O Brasil hoje chegou no fundo do poço. Os políticos também não planejam, né? O Estado, então, mas o Estado brasileiro chegou no fundo do poço. Os governantes, né, não planejam. Então, o que é o Estado? O Estado não são pessoas, os governantes são pessoas. Mas os governantes habitam um modelo, esse modelo é falido. Então, o que veio acontecendo ao longo do ano? As despesas, o custo do Estado veio subindo ao longo do tempo, a carga tributária veio subindo ao longo do tempo. Agora, o que nós temos é um país onde nós temos uma carga tributária extremamente elevada e os serviços de entrega são nenhum. Por quê? São mínimos. Nenhum é um pouco demais, né? O Estado está presente na nenhum nossa você vida. está sendo bondoso. Então, a sociedade está sofrendo. Classe média, por exemplo, não tem nenhum. Se você olhar a classe mais pobre, mais desfavorecida, ainda tem um retorno. Eu entendo, Nicolau. Mas a classe média é que quando nós falamos não entrega nada. Quando nós falamos qual o papel do Estado, nós falamos educação, saúde, segurança. É que o Estado é muito mais que isso, né? São as regras institucionais, a própria taxa de inflação, a moeda, né? o câmbio. Você tem um conjunto que, se o Estado deixa de existir, isso é caos. Isso deixa. Então, o Estado está presente nesse momento aqui, nós não estamos percebendo. O simples fato de ter energia aqui, de ter transporte, de ter conseguido chegar manutenção aqui, de tudo isso. Então, isso é a presença do Estado. É que, na realidade, nós estamos falando de um Estado que tem que resgatar uma parte da sociedade e esse modelo faliu. O que nós viemos discutindo ao longo do tempo é que saúde precisa de mais dinheiro, educação precisa de mais dinheiro, e nós fomos colocando mais dinheiro num sistema extremamente ineficiente. Então o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos repensando o Estado para o futuro. Qual que é o tamanho do Estado? Qual que é o papel do Estado? Não é? E para isso nós temos que ir nas contas. Então nós estamos revendo, efetivamente, a PEC do teto. Estão reclamando, mas assim, não existe nada de graça. A educação é pública, a educação é paga. Ela é paga no macarrão que você consome. Ela é paga no transporte urbano. Então existe um mito do governo grátis que é um absurdo. O que nós estamos percebendo, que nós precisamos entender que a escola pública ela custa mais caro que a escola privada. Porque o custo da iniciativa privada é menor que o custo do Estado. Só que a escola privada é melhor que a escola pública. Então como é que nós fazemos uma reversão disso? Se nós formos analisar indicadores econômicos, só para eu passar a palavra aqui. Tá. Indicadores econômicos, índice de inflação, câmbio, bolsa de valores, que mede fontes de financiamento da iniciativa privada. Se nós formos analisar a curva das despesas públicas, tendo em vista um novo modelo. Tem que ter a reforma da Previdência? Sim. Porque nós estamos falando muito de direito adquirido, de quem já tem uma aposentadoria, ou quem ia se aposentar agora. Eu tenho 51 anos, 35 anos de contribuição, eu vou ser afetado, e acho que tem que ser afetado. Nós estamos falando de país, estamos falando de nossos filhos. Eu vou na mesma linha que você estamos também. Falando dessa geração. Eu estou disposto a dar a minha contribuição. É isso, processo. Não tem saída. Então, assim, eu estou confiante. Agora, se você falar assim para mim, 2017... o nível de emprego já vai subir, não, vai ser um ano muito difícil. Mas esse otimismo que está aparecendo, veja bem, eu sempre fui uma pessoa otimista, não sou nenhum especialista, não sou técnico, nem analista econômico, mas nós percebemos, eu aprendi uma vez, até um publicitário, acho que até você conhece, Toninho Garcia, é um cara, gosto muito dele, tá? Um cara muito... sincero na maneira de falar, e ele falou, estamos falando de pesquisa, de sentimentos do que está acontecendo, do que não está acontecendo. Ele falou, o que vocês aí que são comerciantes antigos sentem aí na região? Aí nós falamos, ele falou, olha, qualquer pesquisa que dê diferente disso, do sentimento que vocês têm, do que vocês percebem, vocês estão aí há 20, 30, 40 anos, é falso. Eu não vou confiar nessa pesquisa, porque eu acho... Então, assim, o que eu sinto, eu estando o dia inteiro no comércio, conversando com o pessoal do comércio, não sei se é só regional, Santos, tenho percebido uma temporada muito boa aqui para a região, mas aí os analistas explicam que as pessoas não estão viajando, estão ficando mais na região, então o paulistano ele vem mais para cá e com isso contribui com o turismo aqui da Baixada. Mas eu sinto que as coisas estão tomando um caminho diferente disso. E agora surgiu aí, né, o ministro falando que esse ano, que as pessoas estão achando que ele está falando por uma questão de positividade, só para ser mais... Mas a gente percebe que alguma coisa
mudou. Não sei se eu estou sendo inocente, infantil Posso até nisso. também acrescentar no que ele disse, até em cima da fala do Meirelles, ele falou, o mais importante é que eu sinto que há uma reversão nessa curva descendente. Isso realmente... Pessimismo, essa percepção do eu acho que Nicolau, você não acredita assim na população também, na vontade do povo também faz com que essa curva se modifique. Tem uma frase em economia que diz que quando nós acreditamos que a economia vai mal, ela vai mal. Nós Quando nós fazemos com que ela vá mal. que ela vai bem. Então tem muito de sentimentos. A economia também trata dessa questão psicológica, né, dos sentimentos da sociedade. Eu acho que é um ótimo termômetro quando você pergunta para um comerciante, porque ele está ali, ele é o termômetro. Sente, né? E existe uma diferença muito grande entre temperatura e sensação térmica. Então uma coisa é o que diz o indicador. Então os indicadores de inflação estão mais baixos. Hoje virou moda, né? Temperatura e sensação térmica. Então, mas os indicadores, pega o indicador de inflação, ele está mais baixo. Isso é fundamental para uma reversão da economia. Porém, quando está mais baixo não significa que os preços estão caindo, estão subindo menos. Só que olha só, a renda da sociedade veio encolhida ao longo do tempo. Agora os preços estão subiram muito e isso achatou a renda da sociedade. Agora os preços estão subindo menos. O cara está empobrecendo menos, mas os preços já estavam mais caros. Muito altos. Então não significa um alívio. Porém, significa que todo esse movimento de queda de inflação, de queda de taxa de juros, de governo, vai produzir um movimento de capitais para investimentos. O Brasil é um ótimo lugar para se ganhar dinheiro. O mundo vai voltar e já está voltando a olhar para o Brasil. Eu acredito muito. Agora, é meu compromisso. Pode me chamar aqui ano que vem, nessa data. Você vai dizer sabe, eu tiro uma fotografia de hoje. Vamos gravar, do dia de tá hoje. gravado, do dia de hoje. Eu tenho tanta convicção, não é certeza. Eu não posso prometer que isso vai acontecer, mas eu tenho uma convicção. Se nós tirarmos uma fotografia do dia de hoje, dos indicadores, eu me comprometo a marcá-los e voltar exatamente no dia de hoje, daqui a um ano, nós vamos ter um indicador muito melhor. Só que entre a melhora dos indicadores e a sociedade começar a sentir efetivamente, que é a sensação térmica, quando chega na pele, que dá o alívio, e a sociedade começa a ganhar mais dinheiro significa que aquele que não estava ganhando nada começar a ganhar R$800. Porque ele não tinha nada, né? Porque produto barato, para quem não tem renda nenhuma... Pelo menos uma água. Tá barato, tá bom, mas não tenho renda nenhuma, pode dobrar o preço que não faz diferença. Ou pode derrubar pela metade. Porque para quem não tem renda, não tem caro barato. É fome, é a ausência do produto. Eu tenho certeza, tenho convicção, que daqui a um ano a nossa curvatura é melhor. Agora, deixa eu convidar o nosso telespectador a participar dessa conversa, o economista Adalto Corrêa Júnior, nosso convidado dessa primeira metade do CDL TV e com o nosso comentarista presidente da entidade, Nicolau Obeid. Está aí o WhatsApp na sua tela. Participe conosco, 991406444, 991406444, o telefone fixo também aí na sua tela. Não passe de mágica, 3289-9495. E vou dar um outro dado também. Depois eu quero que a gente fale da questão do emprego, porque é uma das questões mais sensíveis para a retomada da economia. A retomada do emprego passa obrigatoriamente pela reforma das leis trabalhistas, né, que também estão em pauta no Congresso. Você acredita nisso também? Exatamente. Mas ao mesmo passo que até o Meirelles falou, em uma postura conservadora da FMI, que prevê que o Brasil vai cair 0,2 esse ano, se eu não me engano. Mas a Standard & Poor's, que é uma das principais agências de risco, também tem uma percepção parecida com o que você passou aqui para a gente. Eles acreditam que a partir de 2018, o Brasil pode retomar até o caminho para recuperar o grau de investimento. Vai ser um longo percurso, mas essa percepção também existe do mercado internacional, na maneira que você descreveu para a gente? Existe e os indicadores já estão mostrando isso. Então, quando você vê que a Bolsa está aquecendo, esse dinheiro, o preço das ações sobem quando há demanda por elas. Esse dinheiro ele vem parte do mercado interno, parte do mercado externo. Então, quando você vê que o indicador da Bolsa de Valores está subindo, aquilo é um fato real. Há uma compra de papéis porque há uma crença de que as empresas voltarão a distribuir lucros e que os papéis estão O Brasil ficou barato, porque o preço dos ativos não reflete hoje efetivamente o valor das empresas. Portanto, ele não reflete o nosso setor industrial, a nossa economia. Queda nas ações, porque houve uma queda muito grande, né? Além do que efetivamente ela vale de mercado. Então, é uma grande oportunidade. E como é que nós entendemos, sabemos, é certeza isso, que parte desse dinheiro vem de fora? Pela queda do câmbio. Então, quando o dólar está caindo, é porque tem dinheiro entrando. Parte desse dinheiro migra para o mercado de renda variável, que é o mercado de ações. Então, e o mercado não tem amador.
O mercado faz conta. O grau de investimento, eu acredito muito que ele volta em 2018. Porém, o risco Brasil já vem caindo, já vem melhorando ao longo do tempo. Eu acho que a virada de 2018 vai ser fundamental para a gente voltar a ter uma nota azul. Por enquanto a gente está tendo nota vermelha. Mas a nossa nota Você vermelha acredita em já tudo um isso sem mexer na CLT? A CLT é uma das variáveis. Então, o que eu acredito? Hoje a contratação está travada em cima disso. Exatamente. Eu acredito que a reforma tributária, a reforma fiscal, né, de gastos do governo é fundamental, a reforma previdenciária, que faz parte da reforma fiscal, é fundamental, e a reforma trabalhista. Se houvesse uma reforma trabalhista hoje, eu, Adalto, sairia contratando pelo menos umas 5 ou 10 pessoas. Agora. Porque eu demando pessoas. Só que eu não posso, dentro dessa legislação, contratar mais pessoas. Então, o brasileiro tem um mito de que excesso de defesa, o Estado defende, na realidade o Estado está produzindo, é desemprego. Porque essa legislação trabalhista não casa mais. É um vestido da década de 30, do século passado, que não cabe mais na noiva. Não cabe mais na sociedade, não cabe mais. Então, assim, a hora que nós tivermos uma reforma trabalhista, que vai haver uma pressão muito grande por parte dos sindicatos, dizendo que os trabalhadores estão sendo vendidos e blá, 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 aí sim nós vamos começar a crescer. Apesar que os sindicatos já perderam muita força. Porém, os sindicatos ou a esquerda vem desejando manter algo que é muito ruim, porque a fotografia do Brasil hoje é muito ruim. A questão do emprego é fundamental, até porque o comércio é um grande empregador no país. Exatamente, porque hoje você fala em mexer em CLT, aí todo mundo se revolta, direitos do trabalhador, mais uma vez o empresário quer tirar os direitos. Então, esse discurso já é um discurso que cansou, né? As pessoas têm que entender que emprego é feito com o crescimento da indústria, e a indústria é que gera emprego. Emprego não nasce em árvore, emprego sindicalista não cria. Muito pelo contrário, né? O sindicalista se encosta na mamata, né? Então, eu acho que isso é um dos fatores principais, além do que você falou, né? Da Previdência e da reforma previdenciária, também é muito importante para o governo. Mas eu vejo que para o crescimento do Brasil, as leis trabalhistas seriam muito mais importantes. É fundamental. O Brasil conseguiu tornar o empresário, o empregador, um bandido na figura. E o lucro é mal visto, é pecado, né? Pecado. Assim, é uma pena tudo isso, porque na realidade o empresário ele quer gerar emprego porque ele quer crescer, não é? Ele quer ter lucro. O lucro é proveniente da remuneração, dos salários. Os salários, em qualquer país do mundo hoje desenvolvido, o crescimento da economia veio pelo crescimento da empresa, a renda veio subindo, não porque o sindicato defendeu, também sindicato é uma figura fundamental, mas porque a produção cresceu e o lucro cresceu. Ao longo do tempo, a demanda por trabalhadores mais qualificados vai fazendo com que a renda aumente ao longo do tempo. Só que o Brasil ainda acredita no salvador da pátria, de alguém que no dia 1º de janeiro assine um papel e mude a vida das pessoas. Isso é lenda, isso é fantasia, isso é Alice no País das Maravilhas. Só que a Alice não mora mais aqui. Não mora mais aqui. A última Alice que nós tivemos chamou Fernando Collor de Mello, né? Que no final não salvou o Brasil e criou todo um caos. Agora tivemos aí esses últimos 12 anos de PT, 8 anos aí, 4 anos, né? Foi o primeiro mandato, vamos considerar assim, do Lula, que eu acho que nós viemos bem, né? E o segundo mandato dele já começou a ter uma série de problemas que... Como é que você enxerga isso de lá para cá? Eu discordo dos 4 anos que nós viemos bem, porque na realidade ele pegou carona, né? Ele pegou uma carona da economia mundial que vinha crescendo muito, o Brasil que tinha estruturado a sua economia só que à medida que você veio aumentando os gastos públicos, num primeiro momento é só festa, só que o carnê chega. O que nós estamos vivendo hoje é que o carnê chegou e não há saldo para pagar a conta. Então, você tem a época da abundância, da farra, com recurso público, sem austeridade fiscal. Chegou o carnê, agora ninguém paga. Nós estamos falando da quase totalidade dos municípios, dos 5.568 municípios do Brasil, a quase totalidade quebrados. E a gente fica discutindo política municipal, tem que discutir mesmo, mas olha, deem muito fôlego para os prefeitos. Sejamos todos nós rígidos com relação à execução das políticas, mas não achem que os próximos 4 anos serão muito fáceis. E muito pouco disso é prerrogativa do prefeito. É uma pena. As prefeituras todas, e
podemos até falar da Prefeitura de Santos, estão cortando gastos. Até pelo Pacto Federativo depende muito de verbas federais que hoje são escassas. E os estados, você vê, até agora vai haver uma renegociação de dívidas dos estados. Por falar na renegociação de dívidas dos estados que não fizeram a lição de casa, eu acho que você como um economista, isso não dá para ver dessa maneira tão simplista. Mas chegamos a um ponto, o que é isso ou nada, né? Como é que você vê essa renegociação das dívidas dos estados? Isso vai recuperar parcialmente um pouquinho do poder de investimento deles, beneficiando os municípios que são tão dependentes de verbas federais e estaduais? Nós temos, acho que começou muito bem falando assim, nós temos que ter um pacto federativo, a redistribuição do bolo é fundamental, a vida acontece nos municípios, ninguém mora no Brasil, as pessoas moram em Santos, Cubatão, São Vicente, moram em algum lugar, as demandas acontecem no município onde você mora, o poder público mais impactado no primeiro momento é o poder municipal e hoje ele conta aí com 18, 19% do bolo. Não é? A totalidade está quase na mão do Estado, uma parte na mão da União. O bolo que ele gera aqui, né? O bolo que ele gera aqui, inclusive o PIB que é acontece. O PIB acontece aonde? O PIB acontece na cidade. Agora, da empresa que eu vim para cá, eu estava produzindo PIB. Aqui está acontecendo PIB nesse momento. Nesse momento o PIB está se realizando. O pessoal acha que o PIB está lá em Brasília. Não está. Né? A Alice mora lá. Alice né? Então eu acho que o Temer tem uma grande oportunidade de ser um grande estadista, porém, nos 2 anos só de governo, acho que ele já vai deixar a marca dele. Porém, certo, né? se ele salvar os estados, e eu sei que não é só ele, depende do Congresso, se ele salvar os estados, sem que os estados deem contrapartida, os estados, esses mesmos estados, irão quebrar. Me chama daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, nessa data. Então tá, você já tem o programa agendado para daqui a um ano e para daqui a 5. Já estou com a agenda fechada. Daqui a 5 anos, esses estados vão quebrar novamente. Não é possível se dar 1 centavo para esses estados sem que eles façam a lição de casa. Vai ser um erro histórico. Eles vão ter que ajustar, vão ter que demitir servidor, sim. O Estado vai ter que repensar a sua forma de gastar o dinheiro da sociedade, não é dele. Senão serão medidas paliativas e os problemas estruturais e os vícios políticos e econômicos não vão ser sanados. Olha que erro, olha só que coisa interessante como nós estamos no fundo do poço. Nós estávamos renegociando, os estados brigando para que parte da multa da repatriação dos recursos viessem para os estados. Tá bom, mas é um dinheiro que vai resolver um problema pontual. Ele não pode ser um dinheiro para custeio, porque no mês seguinte ele não existe. Até então não adianta... Você me ajuda, 5 bilhões mais ou menos? 5 bilhões. 5 bilhões para os estados. 5 bilhões para o estado. Para todos. Para todos. Você pega 5 bilhões, não é nada, é dinheiro de cachaça. Verdade. Só que assim, ele vai cair naquele mês, vai ajudar a pagar as continhas. Se você depositar na minha conta, eu não reclamo. 5 bilhões, né? Ou então na Suíça, mas a conta não é minha, eu só sou o benefício. Zé, Nicolau, nós estamos precisando de outra coisa. Os estados... por exemplo, o estado de São Paulo, não sei se está no mesmo problema, no mesmo drama que estão os estados do Norte e Nordeste. Como está o estado do Rio de Janeiro, que não consegue pagar nem os salários dos servidores. Eu não sei se aqui, qual é a visão que você tem, não sei se aqui nós vamos cair nisso também. É questão de tempo. Eu acho que o Lula fez um grande serviço para a sociedade, o Lula e a Dilma. Esse estado, esse modelo, ia quebrar daqui a 20 anos. Eles aceleraram o processo. Conseguiram fazer isso em menos tempo. Mas isso ia acontecer. Então, o grande legado do Lula foi ter nos acordado a tempo e falar assim, esse modelo não funciona. Tudo que se refere a isso, a esse modelo, precisa ser execrado do país. E o grande serviço e não desserviço foi, eles fizeram de uma forma tão eficiente, em tão pouco tempo, que deixou uma marca. Nós sabemos o que está errado, que é exatamente esse modelo de governo que foi que o PT implantou. Então, assim, agora que os estados iam quebrar, não tenho dúvida. São Paulo quebra também na mesma linha do tempo, numa linha de tempo um pouco maior. Agora você vê o grande problema desse modelo em cima de contratação, né, mundial, funcionalismo público, gastos, né, excessivos. O que você sugeriria? Então, eu vou lembrar uma frase do nosso amigo Marcelo Giuseppe, que eu gostei muito, o dono do IBESP. Ele falou o seguinte, que o Rio de Janeiro era, entre aspas, mais ou menos assim, o Rio de Janeiro era aquele filho drogado que foi, esbanjou e agora está pedindo dinheiro. Né? Então ele precisa de um corretivo, ele precisa ser internado, ele precisa efetivamente de alguém tutelando ele, porque não vai dar. A tua pergunta foi... Não, o que teria que mudar nesse modelo dos estados hoje? Se os estados estão empenhados em cima do funcionalismo.
Eu vi, Eles estão Nicolau, emperrados em... Como é que você reduz um Estado? Como é que você diminui o tamanho? eu ouvi, eu acho que há uns 20 anos atrás, num congresso de educação, um então ministro da Educação, no congresso falando o seguinte, eu vi dele isso, ele falou o seguinte, a cada R$10 que nós investimos na educação, um chega no banco da escola beneficiando o aluno. A cada R$10 que são colocados na educação, apenas um chega na carteira. Traduzindo, são necessários R$9 para transportar R$1. Isso é a maior insanidade. Isso há 20 anos atrás. Então, o que nós estamos precisando fazer, isso significa o quê? Que o Estado é uma máquina gigantesca, sabe aquelas engrenagens, que suga recursos de um lado e de outro lado tem uma torneirinha gotejando benefícios. Todo mundo faça essa reflexão. Se perde no meio. Ela vai ficando. Então, o custo da máquina do Estado não é mais admissível. As empresas do Brasil passaram por um choque de gestão muito eficiente ao longo dos anos 90, na virada do século, nos anos 10 que nós estamos vivendo, nós estamos meados dos anos 10 do século XXI. O impacto da China também. Os impactos da China, houve um choque de eficiência. O Estado, ele tem piorado. Só que para uma economia crescer, é fundamental a sinergia entre o público e o privado. O privado está indo e o público está ficando mais pesado, puxando o privado para baixo. Isso não permite desenvolver velocidade. O Brasil, para crescer, precisa da sinergia dos dois. Portanto, ferro nesses caras. Ferro no Estado. Esse modelo já mostrou que ele está falido. Quem falar para mim direito adquirido ou ficar falando de proteção do modelo atual, para mim, é insano. Mas você acha que o assistencialismo é que está pesando também? Por exemplo, funcionário público não pode ser dispensado. O funcionalismo não pode ser diminuído. Vou acrescentar também, tem verba para educação, que é obrigatória, verba de educação. Tem os programas de transferência de renda, tipo Bolsa Família e tudo mais. Também. Então, mexer aonde? Onde é que a gente pode mexer? Então, onde é que eles podem mexer ou vão mexer? O Brasil tem um conceito dos anos 30, 40, 50, do século passado, que fala que ser servidor é muito nobre porque ele serve à sociedade. Mas espera um pouquinho. Eu trabalho em iniciativa privada, eu sou executivo de uma empresa. Eu não sirvo à sociedade? Eu sirvo à sociedade. Quem produziu essa caneta, essa caneca, serve à sociedade, produziu algo que é útil para a sociedade. Então, é assim, só que se exige da pessoa que produz isso, eu que produzo educação, porque sou do segmento da educação, eficiência. A ninguém é dado o direito de receber sem produzir. Essa pessoa precisa ser desligada do sistema. Eu estive servidor público durante um tempo, eu fui secretário de governo de um município da região. Conheci muita gente boa, mas conheci muita gente que não devia estar em lugar nenhum. Verdade. Não devia estar em lugar nenhum. Porém, há muita gente, eu acho que tem mais gente boa do que gente ruim no espaço que eu habitei. Só que assim, produtividade, produtividade, produtividade. O Brasil veio nos últimos tempos, nos últimos séculos, discutindo benefícios, mas não produção. Não produtividade das pessoas. O maior instrumento distribuidor de renda que existe no planeta se chama emprego. A distribuição de renda se vem do salário e não de um programa. Programa social é bengala, tá manco. Então, se tá manco, como é que a gente cura aquilo e não dá uma bengala para o resto da vida? Agora, como é que nós trazemos essa sociedade para ser produtiva e não prometer para ela uma cesta básica? Ok. Adalto Correa Júnior, muito obrigado pela sua participação. Espero você daqui a 1 ano e daqui a 5 anos para confirmar suas previsões. Já tem as datas marcadas. Né? É verdade. Mas, com certeza vai voltar muito antes. Você está o assunto é bem extenso, né, Adalto? É isso aí. Poderíamos ficar aqui horas discutindo. Exatamente. Com muita clareza. O tempo... Professor, sempre muito feliz nas suas colocações. Muito obrigado. Eu que agradeço. O prazer está sempre aqui à disposição. Ok. CDL TV, para um pouquinho e volta já. De volta com o programa CDL TV, aqui na Santa Cecília, programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Satisfação imensa ter você conosco no nosso programa semanal. A nossa edição inédita vai ao ar exatamente às terças-feiras. Estamos ao vivo agora, se você que está assistindo a gente terça-feira. E também seja bem-vindo nas reprises praticamente diárias aqui na grade da Santa Cecília TV, do nosso programa, que debate temas importantes, relevantes do nosso país e da nossa região. Agora, na bancada, advogado e professor Danilo de Oliveira, que é especialista em questões previdenciárias, fala tanto em reforma da Previdência. O professor vai conversar conosco, tirar várias dúvidas e, com certeza, vai ser um programa muito interessante, muito rico para você que nos acompanha. Permanece na bancada o Nicolau Obeide, que é presidente da CDL Santos Praia e também empresário.
E você que está nos assistindo pode participar do programa pelos nossos canais de comunicação. Temos o WhatsApp à sua disposição, 991406444, 991406444 e também o telefone fixo 3289-9495. Professor Danilo, satisfação tê-lo conosco aqui na bancada. Satisfação é toda minha, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de participar do programa. Inclusive é professor aqui da casa? Aqui da casa, em 3 cursos diferentes. É verdade. Quais cursos? No curso de Direito, Ciências Contábeis e também no de Pedagogia. Ok. Sempre com matérias relacionadas ao direito. Ok. Nós é que agradecemos. É verdade, Nicolau. A gente há muito tempo queria, né, conversar com alguém com o professor Danilo, vendo as festas de final de ano, entramos em recesso, né? Mas esse que chegou o dia, né? E como é que foi sua especialização? Porque você escolheu atuar predominantemente nessa área tributária, que diz respeito à área previdenciária. Na verdade, quando eu me formei no ano de 2004, eu já tinha a ideia de militar na área da Previdência, com a perspectiva de que aqui na Baixada Santista nós temos um grande número de pessoas idosas, esse é um dado estatístico, né? E que eu poderia trabalhar nessa área, então com revisão de benefícios, implantação de aposentadorias. Só que logo que eu me formei, eu me tornei servidor público, eu ocupei um cargo em comissão, foi onde adquiri experiência no direito administrativo, mas sempre nutrindo essa vontade de militar nessa área. Depois de alguns anos eu acabei saindo do setor público, me exonerando né, de uma prefeitura aqui da Baixada. Foi onde eu comecei a militar na área do direito previdenciário, fiz minha especialização e já estamos aí há alguns anos nessa luta diária pela concretização do chamado Estado do Bem-Estar Social, né, para tirá-lo do papel e tentar implementá-lo. Então, porque você tem vários desafios antes de passar para o Nicolau pela frente. O aumento da população mais idosa, que mesmo com regras novas ou antigas, você já tem a previsão de um gasto maior, um investimento maior do Estado nas questões previdenciárias. Aí você tem também algo que eu queria que você comentasse, né, que o brasileiro ele tem uma característica de depender muito do Estado. Ele não tem muito essa cultura de se preparar para quando ele ficar mais velho, né? Isso também é algo que tem que ser trabalhado, né? Isso acaba agravando mais a questão previdenciária. Essas são discussões realmente muito importantes, né? Essa questão do aumento da faixa etária e que muito em breve, segundo especialistas, o Brasil vai chegar no mesmo índice dos Estados Unidos e da Europa, é um fato que realmente existe e talvez a gente realmente... Qual é a proporção? Estados Unidos e Europa? Na verdade, na Europa, onde estão as pessoas com idade mais avançada... A Europa tem mais de 100 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. A gente, num primeiro momento, chegaria mais próximo dos Estados Unidos e depois do continente europeu. No Brasil, eu acompanhava o bloco anterior, por mais que esse fenômeno aconteça de fato e se fala numa inversão de uma pirâmide, é importante que a gente trabalhe com outras áreas em conjunto, como, por exemplo... emprego, geração de emprego. Se é verdade que essa pirâmide vai inverter e hoje a gente tem aí um número cada vez menor né, de trabalhadores para aposentados, a gente também tem muito desemprego. Nós vivemos aí nos últimos 15 anos o pior índice de empregos formais no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que eu vou ter mais aposentados, eu vou ter menos pessoas desempregadas, dependendo da assistência social, dependendo, de repente, de um benefício assistencial, que no cofre da Previdência também pesa. Então, o que às vezes falta quando a gente discute o tema da Previdência, Zé, é a gente trabalhar com esses institutos que são correlatos. Por exemplo, para tentar concluir aqui o raciocínio, a gente faz muita comparação com a França. Porque lá na França sempre teve uma idade mínima, já não é de hoje, porque esse sistema paternalista não se sustenta. É verdade, o Estado muito paternalista, eu fui servidor, eu sei, eu vivi isso, ele quebra, ele não aguenta custear tudo isso. Só que lá, diferentemente do Brasil, lá o sistema de saúde, ele é mais eficiente, então ele acaba compensando. Da forma que a proposta de reforma está sendo colocada hoje, a aposentadoria ela vai deixar de substituir a renda e ela vai se tornar, na verdade, um complemento. Essa pessoa que se aposentar, para que ela mantenha aquele mesmo nível, aquele patamar de vida, ela vai ter que retornar ao mercado de trabalho, seja formal, seja informal. Eu temo até que essa reforma, se ela não for acompanhada por uma reforma trabalhista urgente e séria, que ela acabe estimulando uma informalidade. Então, veja, lá, que a gente compara muito com a França, o sistema compensa. E aqui no Brasil, tem um fenômeno que
seria engraçado se não fosse trágico, é de que a Seguridade Social engloba assistência, previdência e saúde. Só que essas políticas não se conversam. Não há um diálogo. Até, Zé, eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar. Aqui na Unisanta, nós temos um laboratório de políticas públicas e um dos objetos de estudo é exatamente esse. Esse diálogo ou a falta de diálogo entre saúde e previdência social. Porque a gente faz a reforma, só que aí esse aposentado que dificilmente vai trabalhar aos 49 anos para ter o 100% de aposentadoria, vai depender da saúde. E a gente enfrenta hoje sérios problemas no nosso sistema público de saúde. Então, quando a gente fala de reforma da Previdência, a gente tem que tomar cuidado também com essa questão da saúde, com essa questão da legislação trabalhista, da reforma trabalhista. E também... Se você gera mais empregos, você consequentemente se arrecada mais. Você arrecadando mais, você vai dar mais condições para a população. E até a saúde tem a ver com isso, né? Porque pessoas que trabalham é porque estão bem de saúde, ou fazem só preventiva, né, de saúde. E o que adianta hoje eu ter um grande número de jovens que não estão inseridos no mercado de trabalho e não estão contribuindo? Seja como empregado ou seja como contribuinte individual. Então, quando eu me incomodo um pouco quando eu ouço essa questão dessa pirâmide que vai se inverter da faixa etária, porque é um dado isolado e não cabe trabalhar com esse dado de forma isolada. Existem uma série de argumentos que a gente precisa analisar no meu modo de ver. Agora, desemprego que você falou da informalidade e do desemprego, eu também tenho uma tese sobre isso. E eu sempre repito, eu entendo que também a qualificação é muito importante para a geração de emprego. Existem muitos empregos que não conseguem ser preenchidos, as pessoas não têm qualificação, acabam caindo na informalidade, que são aqueles que fazem bico, né, vamos dizer assim, e vivem disso, porque o número de pessoas que não têm emprego formal e fixo é enorme. Mas na nossa cidade, que é uma cidade de Santos, que é uma cidade dentro do estado, que é o estado mais desenvolvido da nação, você vê, é recorrente, você vê um número enorme de pessoas que trabalham na informalidade. Você imagina no resto do Brasil. Então, assim, a arrecadação, contribuição previdenciária é uma coisa que muita gente não faz. E isso gera o quê? Gera os problemas da Previdência. Aí esse cidadão se acidenta que trabalha na informalidade, qual é a primeira coisa que ele vai buscar? Ele vai buscar na Previdência uma maneira de conseguir uma aposentadoria. Não é isso que acontece? Sim, sim. E aí ele consegue, muitas vezes consegue. Por ter contribuído, por contribuir muito aquém daquilo que ele arrecada, ou recolhe como autônomo. Na verdade, no que diz respeito ao auxílio-doença ou auxílio-acidente, existe a necessidade de um número mínimo, em regra, de contribuições, né? Mas às vezes ele até arrecada, está na informalidade, mas arrecada... A grande questão, como o Zé até colocou anteriormente, é da cultura, né? Por que a Previdência é importante? Alguns amigos conversam comigo, mas por que o Estado tem que se preocupar? O Estado tem que se preocupar porque nós não nos preocupamos com o futuro, não é hábito, não é habitual do ser humano, não é só do brasileiro, ser previdente. Então, para evitar que diante de um infortúnio, seja idade avançada, seja incapacidade, aquela pessoa onere o Estado, o sistema público de saúde, acabe ingressando na criminalidade, porque não que isso justifique, mas acaba acontecendo, a pessoa se vê num momento de necessidade, desesperada, acaba muitas vezes partindo para o crime, para a prática de crimes, enfim. Então, a Previdência ela existe para tentar minimizar ou até resolver essas contingências. E o que é importante que a gente também divulgue é que quando a gente fala num direito social, é que o problema do meu vizinho, que por algum... É meu. É meu também, exatamente, me afeta a sociedade da qual eu faço parte. E daí a nossa preocupação, então, com a informalidade. E às vezes a gente nota, é difícil ser gestor, né? A gente tem que reconhecer que é difícil ser gestor público. Porque às vezes a gente participa e critica prefeitura, governo do estado, mas não é fácil ser gestor público, a gente tem que reconhecer. Eu fui servidor, eu conheci um pouco outro lado do balcão, tive a oportunidade de trabalhar com habitação, chefe de divisão de regularização fundiária é um tema bem complexo. Mas o que acontece? Em outros pontos, a gente nota algumas omissões do Estado, né? Por exemplo, fugindo até um pouco do tema, eu vejo um grande potencial da Baixada Santista no que diz respeito a turismo. E que a gente
e não é nem a minha área, mas que às vezes com soluções simples, poderia criar uma grande rede turística, gerar contribuições formais, estimular o comércio, enfim. Eu acho que talvez a gente precise olhar para isso também, não só a questão de endurecer as regras, senão o que a gente vai acabar gerando, como o Nicolau bem colocou, e até já acompanho o Nicolau desse e de outros programas. Obrigado. É verdade, é verdade. O que a gente acaba percebendo, né? Como eu coloquei, a aposentadoria ela vai virar apenas um complemento. Como que esse cidadão que não teve uma educação, uma qualificação, vai fazer para suprir aquele restante daquela renda? É isso que me preocupa na reforma da Previdência. Uma reforma é necessária? Sim, só que bem discutida. Por exemplo, com transparência. Porque um dos pontos de partida da reforma seria aí um déficit. Que, na minha opinião, com base nos cálculos que eu me apoio, não existe o déficit. Você leu a minha próxima pergunta, porque eu trabalhei... Não derrubei tua pauta, né, Zé? Trabalhei muito pelo contrário, eu trabalhei na comunicação do Sindifisco, Sindicato de Auditores da Receita Federal, eles também têm essa mesma interpretação. Se fala em déficit da Previdência, esse déficit existe ou não? Você acredita que não? E veja, eles são os auditores, Sim. que são os responsáveis pela arrecadação, que tem conhecimento jurídico e contábil. E de acordo com... Porque o senso comum e a opinião pública tem uma percepção diferente. Porque, de uma certa forma, e a imprensa, em parte, é responsável por isso, ela divulga há anos, acho que eu não era nem nascido e já se divulgava um déficit da Previdência, que, na verdade, existe, não um déficit, mas existe uma utilização de recursos, que é a tal da DRU, da desvinculação de receita da União, que você acaba retirando, sim, da Previdência Social para outras áreas. E a gente teve recentemente agora... É um desvio, né, de dinheiro. É um desvio constitucional, que era de 20%, foi permitido, né? Que era de 20% e foi alterado agora no fim do ano passado de 20% para 30%. Exatamente. E o texto constitucional é irônico, porque ele fala preservar da Previdência, mas você não vai preservar tirando dinheiro. Quer dizer, eu tenho um cofre que eu falo que é deficitário e aumento em 50% o percentual que eu posso retirar de dinheiro para outras áreas. Emprestaram dinheiro do Fundo de Garantia para os estados, né? E os estados agora estão quebrados, como é que devolve esse dinheiro? Não tem como. Eu também acompanhava, vocês comentaram sobre isso no bloco anterior. Repito, não é fácil ser gestor, mas existem algumas irresponsabilidades que a gente não entende. É que a gente, sabe qual é o problema que eu percebo dos gestores? Eles querem tapar o buraco do momento. Né? Não importa se abrir um maior do lado. Eles querem tapar aquele buraco. Verdade. Aí daqui a 8 anos eu não vou estar mais aqui, eu tapei o meu buraco. O outro que... Aí o buraco vai ficando cada vez maior. E quem vai se queimar politicamente não sou eu, é o próximo, né? Os buracos vão ficando cada vez maiores. É o exemplo clássico do Rio de Janeiro, que se pegou uma verba transitória, sazonal, para custear um regime de previdência, que é, entre aspas, vitalício, porque eu sempre vou ter servidor aposentando ou deixando dependentes. A não ser que você mate todos eles. Não, mas mesmo assim tem os dependentes, né? Você tem os dependentes, a viúva, o filho. E o que acontece? Você coloca uma verba que é sazonal. A hora que aquela fonte secou, que foi o que aconteceu com os royalties do petróleo, né? E aqui é uma crítica, apesar de todos os instrumentos e instituições que a gente tem, não se recupera esse dinheiro, né? Não se responsabiliza. Porque é uma irresponsabilidade. Você colocar como fonte de custeio de algo permanente uma fonte transitória é muita irresponsabilidade. E, infelizmente, nem sempre a gente tem acesso a essa informação. São poucos os municípios, pegar Santos como exemplo, que apesar das dificuldades, ainda tem um sistema atuarial equilibrado no que diz respeito à previdência do servidor. Porque a realidade da maioria das prefeituras não é essa. É realmente preocupante. Que político não pode ser economista, né? Agora, Danilo, o economista não é político, não sei qual dos dois. Danilo, pelo que eu estou percebendo, eu entendo que talvez você não concorde muito com essa linha de propostas que o governo TB está fazendo em relação à reforma da Previdência. Eu estou com a percepção errada, como, por exemplo, idade mínima de 65 anos, porque eu estou ciente, na minha faixa etária, além dos 50, que talvez eu tenha que contribuir um pouco mais, né? A questão da reforma, a reforma é necessária? Sim, ela é necessária. Sim. Só que ela precisa ser melhor discutida, as informações precisam ser transparentes,
elas ainda vêm muito deturpadas. Porque, veja, como você colocou, não é o Danilo que fala que a Previdência não é deficitária, são economistas, são auditores fiscais. Alguma coisa já mudou da regra ou fala-se tanto, mas até agora não mudou nada? A grande verdade é que esse período que a gente vive é um período horrível, porque enquanto tramita a proposta no Congresso, muita gente só existem incertezas. Você fica na base da especulação, isso vai aprovar, vai mudar aqui, não está havendo uma corrida para aposentadoria? Não, o que existe é uma corrida do... algumas pessoas preocupadas querem tentar antecipar, mas veja, se a pessoa tem os requisitos preenchidos, ela se aposenta. Se ela não tem, não há o que fazer. Não mas ela pode perder o direito? Não, na proposta vão ser respeitados os direitos adquiridos. O que seria o direito adquirido? Aquele que já se aposentou ou aquele que já tem os requisitos preenchidos, mas ainda não deu entrada no requerimento. Mas talvez o grande problema, Nicolau, seja daquele trabalhador, homem que ainda não tem 50 anos e que não vai pegar a regra de transição, ou aquela trabalhadora que tem 45 e também não pega a regra de transição, e vai ser de uma certa forma surpreendido com regras novas. É como mudar uma regra de um jogo no meio da partida. Então, uma das propostas que a gente defende, os previdenciaristas, é que novas regras sejam para novos segurados. Pessoas que ingressem no mercado de trabalho da reforma em diante. Mas aí levaria 30 anos. Mas veja, Nicolau, essa reforma que o governo hoje tenta implantar, e vocês sabem disso melhor do que eu, ela já vem da década de 90. Isso já independe, inclusive, de partido. Fernando Henrique Cardoso começou tentando implementar, depois o governo Lula. Agora, e esse momento de crise é que acaba, de uma certa forma, gerando um temor de que a pessoa não vai receber nada lá na frente, acabe, às vezes, até aceitando, né? Pior pouco do que nada, ou aquele ditado cristão que o pouco com Deus é muito. Só que, na verdade, não é bem assim. Eu tenho oportunidade também, Zé, de trabalhar com outro lado da moeda, que é o direito econômico, que é uma das minhas linhas de estudo, e eu sou professor aqui na casa. Então, o que a gente estuda, até um economista que ganhou o prêmio Nobel, Amartya Sen, que ele fala muito do equilíbrio entre o social e o econômico. Um dos problemas, Nicolau, é que na crise, a primeira coisa que a gente faz é sacrificar o social. E não é todo trabalhador que tem uma reserva e que tem condição de arcar com esse sacrifício e manter a dignidade. Então, é essa a preocupação. Eu vejo com temor, Zé, que a proposta sendo aprovada da forma que está, muita gente lá no fim da vida, com a idade avançada, mas a expectativa aumentou. Sim, mas os gastos aumentam, a capacidade para o trabalho está reduzida, que essas pessoas não tenham a mesma qualidade de vida ou sequer uma vida digna. Pegando como exemplo, rapidamente, os benefícios assistenciais que serão desvinculados do salário mínimo. Como que alguém tem uma vida minimamente digna com uma remuneração aquém do salário mínimo? Essas coisas precisam ser realmente melhor discutidas, penso eu. Temos mais tempo para discutir mais temas ainda, mas quero convidar o professor Danilo, o Nicolau também, para curtir o nosso quadro Especialíssimo, que é uma homenagem, vamos dizer assim, dedicada aos associados da CDL Santos Praia, aos comerciantes, a classe dos comerciantes como um todo, que é o parceiro da CDL Santos Praia, fez mais uma visita. Vamos conferir. A minha empresa já existe há cerca de 20 anos e a gente hoje vem num crescimento e possui hoje 2 lojas, uma aqui em Santos, outra em Praia Grande, no Auto Shopping. Hoje nós trabalhamos muito com internet, nosso site está sempre atualizado, a gente trabalha com Facebook, com WhatsApp e com alguns sites especializados de veículos, né? E isso tem dado bastante resultado, talvez o que tem dado mais resultado é esses tipos de divulgação através de internet. Nós aqui da Goodcar estamos muito otimistas para esse ano de 2017 e já estamos com um grande estoque, acreditando nesse crescimento que vai haver. Eu gostaria de agradecer ao CDL Santos Praia, que é onde a gente já é parceiro há muito tempo, e ao programa CDL TV, que está dando essa oportunidade de a gente mostrar a nossa empresa e convidar todos vocês para que venham fazer uma visita e conhecer toda a nossa mercadoria.
Muito bem, de volta aqui com o nosso programa, o CDL Santos Praia. O professor Danilo de Oliveira está com a gente aqui, especialista em Direito Econômico e Direito Previdenciário. Sai comigo o Nicolau Obeide. Um grande abraço aos nossos associados aí que estão sempre com a gente. É o mínimo que a gente pode fazer, oferecer esse quadro para eles, os parceiros da CDL Santos Praia, né, Nicolau? Exatamente. Aí nosso associado antigo, até o Zeca, né? O Zé Carlos, largou de cá. Um abraço para ele, se ele estiver nos vendo. E prestigiar os nossos associados, esse é o intuito, e também levar conhecimento para eles. Agora, professor, as pessoas realmente estão muito preocupadas, mas existe mesmo essa percepção que realmente essa ideia foi muito bem vendida, né? Vamos correr com a reforma da Previdência, o governo vai correr com isso, é uma das prioridades, mas você entende que não precisava ser bem assim, dessa maneira como estão fazendo? Tem mais longevidade a Previdência, essa previsão de daqui nesse período que se diz que o sistema vai quebrar, é factível? Dá para mudar algum modelo de gestão da Previdência que isso não aconteça, sem sacrificar tanto trabalhador? Todo o sistema jurídico, com o decurso do tempo, ele precisa passar por uma reforma. Precisa se atualizar, se modernizar, acompanhar as mudanças sociais. E essa questão, por exemplo, da idade mínima, dessa flexibilidade da idade mínima que pode aumentar, ela está de acordo, inclusive, com aquilo que a gente chama de PIDESC, né, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais. Só que o que a gente esquece, por exemplo, Zé, vamos pegar aqui os professores, meus colegas professores do ensino médio, educação infantil, eles não vão ser contemplados mais por uma regra específica. Só que a atividade deles é uma atividade específica, que carece sim daquele redutor de 5 anos. E não é só pelo cansaço mental, pelo cansaço físico, que até isso já existem estudos científicos comprovando, estudos médicos, a síndrome de Burnout. Não só por isso, mas é pelas atividades extra-sala de aula que são exigidas do professor. E o governo acabou com isso e quer colocar o professor num pacote geral. Qual que é o argumento de quem é a favor? Mas eu tenho diversas atividades, então, que merecem o redutor. Se ficar comprovado que aquela atividade exige do corpo ou da mente do trabalhador, do ser humano, um sacrifício que gera um desgaste maior, que seja feito o redutor. Agora, o que não dá é para tentar salvar um sistema que, repito, nem sei se ele é deficitário, tenho minhas dúvidas. Para salvar um sistema, eu vou sacrificar o trabalhador. Agora, eu sei que quando você custeia algo, alguém paga a conta. Não posso aqui também negar isso. O sistema é capitalista, alguém paga a conta. Não existe nada gratuito, essa é a verdade. Sim. Só que a gente precisa, respondendo a sua pergunta, trabalhar melhor. Quando a reforma é feita de forma abrupta, rápida, ela não é sequer democrática. Porque você não permite que a sociedade, primeiro, como o Nicolau lembrou, a questão da educação. A sociedade ela não compreende o porquê, ela não compreende onde se quer chegar e aquilo é, de uma certa forma, imposto à sociedade. A sociedade ela acaba sendo coagida a aceitar a reforma. Isso não é sequer democrático, né? E a Constituição fala que o nosso Estado ele é democrático. A gente precisa acabar com essa mania, claro, de forma respeitosa. Mas a gente tem que acabar com a mania de que debate não é bom. Debate é bom, debate é importante. A minha opinião não é a correta, ou não é a única opinião. A gente tem que ouvir opinião contrária, se estiver errado a gente reconhece, isso faz parte da democracia. Agora, muitas das reformas, e veja você, as reformas mais importantes, elas são feitas assim, no apagar das luzes. Quantas e quantas mudanças relevantes não são feitas, por exemplo, em dezembro, no fim do ano, quando o trabalhador merecidamente está programando férias, programando viagens, está junto com a família. Está prestando muita atenção, né? Não está prestando atenção em política, está preocupado com a previsão do tempo e não com as notícias do Congresso. Essa é como eu brinco. Então, quanta coisa que não acontece. E hoje, o lado positivo da rede social é exatamente esse. Permitir que nós, qualquer um de nós, comece a acompanhar quase que em tempo real essas notícias. Então, a reforma é necessária, sim. Não concordo com os termos. E primeiro a gente precisa explicar melhor para a população as informações. Agora, tem um recado aqui, professor, do Teixeira da Vila Belmiro. Ele quer que pergunte o seguinte: cadê o nosso Nióbio? Nosso? Nióbio. Está aqui o Teixeira. Não sei. Tá aqui, quero que pergunte para você. Será que era para o Adalto essa pergunta? O Nióbio. Será que é o filósofo Bóbio? Não. Quem é o nióbio? Me pegou, não sei. Não, o nióbio é um elemento químico que é muito...
é muito importante e tal. Eu acho que essa pergunta era para o professor Adalto, acredito. Então, pode deletar essa pergunta. Você até me desculpe pela ignorância. Química não é... Então, eu pergunto ao Nicolau. Nicolau, cadê o nosso nióbio? Não sei. É um elemento químico explosivo ou não? Vamos, então, isso aí está na investigação da Lava Jato, não é para o nosso tema agora. Aqui. Essa foi legal. Até peço desculpas ao professor aqui pelo nosso nióbio que subiu. Agora, vamos falar de coisas concretas, palpáveis. Vamos falar, sabe do quê? De uma grande instituição para você investir, é o Sicredi. Conhece o Sicredi? Sicredi está aí à sua disposição, adota o modelo do cooperativismo e essa foi legal, né? Totalmente fora do script, né? E ao vivo, aí não tem nem como editar. Mas então, o Sicredi tem o modelo do cooperativismo, é uma entidade séria que está à sua disposição aí, não é? Para que você possa ter todos os serviços bancários com uma diferença, ser uma espécie de dono da instituição. O Sicredi tem uma grande agência para você, super bem montada, na Badal Bueno 29, no centro de Santos, um excelente atendimento capitaneado aí pelo Eurico, que é o gerente geral, a Viviane, que é a gerente de pessoa jurídica, e uma equipe muito qualificada para te atender. Conheça o Sicredi, que em breve vai ter uma nova agência para você. E é a prova do crescimento do Sicredi aqui na nossa cidade, aliás, ele que é um grande parceiro da CDL Santos Praia. Amador Bueno 29, no centro de Santos, telefone 3219-4077, é o Sicredi. Agora, professor, e as pessoas que têm dúvidas a respeito dessa questão, né? A própria Previdência Social dá informações confiáveis, é algo complexo de entender, requer um especialista para dar essa orientação, desde quando isso é necessário? Você me permite só uma observação, Zé, antes de responder essa pergunta? A curiosidade realmente ela move o mundo, né? Fiz uma rápida pesquisa, o nióbio é um metal raro, 98% das reservas estão no Brasil, e ele é utilizado para ligar aço, ligar metais. Principalmente em foguetes. Ligas de aço. Ligas de aço. Então, curiosidade move o mundo. Respondendo a sua pergunta, o INSS, ele tem por obrigação informar o segurado, os dependentes, ou seja, os beneficiários em geral, sobre as regras atuais e as regras da mudança. Entretanto, acaba sendo, reconheçamos, humanamente impossível para que os servidores das agências tirem todas as dúvidas de todos os segurados. Mas a gente tem a internet, o próprio site da Previdência na internet, a gente tem o telefone 135, embora o telefone 135 não seja muito recomendado porque quem atende não é um servidor, é um terceirizado, mas a gente, por ser advogado de formação, a gente sempre indica que, na dúvida, a pessoa consulte um advogado que conheça a área para poder tirar as dúvidas e ter os seus direitos preservados. Muito obrigado, professor, o advogado Danilo de Oliveira, nosso convidado aqui no programa. Vamos conversar em outras oportunidades. Obrigado por ter comparecido ao CDL TV. Foi um grande prazer mesmo. Pelo elogio. Guardamos o professor no nosso programa de rádio também, para conversar com mais tempo. Tá obrigado. Certo? Bom, a você também que nos brindou com a sua audiência, muito obrigado. O programa CDL volta na semana que vem, sem nióbio, evidentemente, né? Pegadinha do malandro aqui no programa. Ai. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.